Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cheguei, Brasil! Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Eu venho aqui, em nome de Jesus, falar para você que Deus tem uma bênção para entregar para você. Você crê? Então receba. Porque Deus está trabalhando. Ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder impedir o teu milagre de chegar no teu endereço. Deus não vai errar de endereço. Ele sabe quem você é. E sabe o que você precisa mesmo antes que você o peça. Ah, pregador, mas por que não aconteceu nada? Houve dia mais ou menos, todo dia a mesma coisa. Por que está desse jeito? Deus não fez nada ainda. Ah, pregador, se ele sabe de tudo, por que ele não faz? Se você precisa de uma bênção, por que você não pede? Você já pediu? Confia no Senhor? Já dobrou o teu joelho em oração e falou com Deus? Já falou, Deus, eu estou passando por esse e tal problema. Eu preciso de uma solução da parte do Senhor. Por esta causa, Senhor, eu dobro os meus joelhos. Eu peço, meu Pai, por uma intervenção divina. Glória a Deus. E Deus, então, ele entrará com intervenção divina na tua causa. Deus, ele permite, vai dando corda para você, até onde você aguenta. Quando você reconhece a sua insignificância, que não é nada sem Deus, então Deus entra em ação. Para Deus nada é impossível. E a tua impossibilidade para Deus é uma questão de tempo. Está preparado para receber? Nem tudo, meus irmãos, nós podemos receber da parte de Deus agora. Tem coisas que nós não estamos preparados ainda. Não temos estrutura para suportar o peso da responsabilidade. Mas a vida vai te preparando. Deus vai te preparando. E as coisas acontecem como tem que acontecer, na hora certa. Então, não se precipite. Não passe com o carro na frente dos bois. Não apresse o rio, ele corre sozinho. As coisas acontecem no tempo certo. Não tem nada errado com você, meu irmão e minha irmã. Cada coisa no seu lugar. Tá tudo certo, Deus está trabalhando. Você está no lugar que Deus te colocou. Deus, ele vai te usar como você será usado, da maneira como ele quer. Ah, pregador, mas Deus não me usa. Não tem jeito. Eu acho que eu sou pior do que os outros. Meu irmão, minha irmã, Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, e a ninguém deve explicação. Deus não faz acepção de pessoas, cor, raça, religião, sexo. Deus usa quem ele quer e pronto. Quem é que vai discutir com Deus? Por que o senhor fez isso ou não fez? Por que o senhor fez aquilo ou não fez? Então, eu vos faço um convite agora. Pare de murmurar, comece a agradecer e você vai ver que a coisa vai mudar. Hoje, o quarto vídeo sobre a samaritana. Jesus se encontrou com ela no poço de Jacó ao meio-dia. Aquele horário não era um horário corriqueiro em que as mulheres costumavam buscar água, pois o costume das mulheres era buscar água à primeira hora do dia, 6 horas da manhã. Mas ela estava lá, meio-dia, fora do horário. Era fora do horário, mas era o momento que Jesus passava por ali. E Jesus se aproximou e estava à beira do poço, com sede, cansado e com fome. Os discípulos haviam saído para comprar comida, mas Jesus estava lá, à beira do poço, sem com o que tirar água do poço. E quando ele olha,
vem lá a samaritana com um balde de água na mão. Um balde na mão para tirar água. Ela cumpriu com o propósito divino naquele momento. Estava fora do horário, era samaritana, um povo que sofria certa discriminação, sofria preconceito por parte dos judeus, e a samaritana também sofria preconceito no meio do seu povo. Uma mulher recriminada, desprezada, com dificuldade de socializar. Não era por acaso, porque ela já havia tido 5 maridos e o que ela tinha no momento não era dela. Então ela precisava estar ali naquele momento, mas era justamente o momento que Jesus estava lá. Reclama da vida não, meu irmão. Se você acha que a tua vida está difícil, que todo mundo vai para frente, só você que não. Você não consegue progredir, ter sucesso na sua vida sentimental? Você que já teve 5 maridos, 6 maridos, 7 maridos e não deu certo com nenhum? Ou 7 relacionamentos que seja. Reclama da vida não. Deus sabe o que faz. E a samaritana no seu opróbrio, ela estaria ali cumprindo um propósito divino na sua vida. E Jesus falou com ela, e ela foi até os homens da sua cidade, os habitantes da sua cidade, e falou que o Cristo estava lá. E todos vieram. Glória a Deus. Mas eu quero aqui retratar o conflito religioso que os samaritanos tinham com os judeus. Nós já falamos do conflito étnico, em que os judeus evitavam passar por Samaria, escolhiam o caminho mais longo para não ter o desprazer de se encontrar com o samaritano pelo caminho, ou passar por Samaria. Mas Jesus não tinha esse negócio com ele, não. Era a rota que ele usava. Ele e seus discípulos sempre passavam por ali. Sempre passavam por Samaria. Então você observe que os costumes do Cristo, do cristianismo, são diferentes de alguns costumes do Velho Testamento. E os princípios cristãos que muitos fazem questão de transgredir, adotando padrões, princípios e costumes do judaísmo antigo, do Velho Testamento. Mas Jesus veio para mudar. A nova aliança veio para ajuntar, para mudar, para transformar. Quando Jesus quer fazer, ele faz. Ele usa quem ele quer e a ninguém deve explicação. João capítulo 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Porque Jesus havia revelado a ela: já tivesse 5 maridos, que tens agora não é seu. Jesus conhecia a vida da samaritana. Mas no momento que ele precisou, ela estava lá com o balde na mão para dar água para ele. Uma pessoa sem água no deserto perde a vida. Né? Pode até ficar 3 dias, 4 dias sem comer, mas sem água não fica. E a samaritana chegou com o balde na mão para tirar água do poço para Jesus beber. Vejo que tu és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, você crê que a hora vem em que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, veio para trazer a salvação. A salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Aleluia!
Jesus diz para ela, eu sou o Cristo. Agora, meu irmão, minha irmã, é uma questão de crer. Os samaritanos creram. A samaritana creu. E foi e anunciou aos habitantes da sua cidade que todos vieram para conhecer o Cristo. Os judeus não creram. Veio para os seus não o receberam. Mas todo aqui receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não o receberam e não recebem até hoje, mas os samaritanos receberam. Então nós identificamos aqui um conflito religioso. Tanto judeus quanto samaritanos eram religiosos. Vou ler aqui. Nossos pais adoraram nesse monte. Versículo 20. E vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. A briga deles era por isso. Você adora em Jerusalém e nós adoramos no monte. E aquilo ali causou um conflito entre eles. E o conflito cresceu a ponto de a nação inteira de Israel, os judeus, não passavam por aquele caminho. Evitavam os samaritanos. Então, o tema é questões de conflitos religiosos. O que é religião para você? O que é a verdadeira religião para você? E a outra questão é: o cristianismo é uma religião? Servir a Cristo, servir a Deus é religião? Nós vimos aqui um conflito em que o Senhor Jesus chegou para apaziguar. E quando ele diz, a samaritana falou, quando Cristo vier, ele nos anunciará todas as coisas. Jesus fala, eu que falo contigo. O Cristo estava bem ali na frente dela. Nós vemos então agora o cristianismo, a nova aliança chegando para solucionar conflitos antigos. Para solucionar conflitos épicos, étnicos, xenofóbicos, conflitos religiosos. Tais conflitos até nos nossos dias atuais ainda continuam, reverberam ainda em nosso tempo. E nós vemos que no Oriente Médio os maiores conflitos são por causa de religião e por causa também de etnias, étnicos religiosos. Conflitos que reverberam ainda em nosso tempo. Você vê que os muçulmanos e judeus não têm uma convivência pacífica. Mas então a samaritana ela diz, quando Cristo vier, ele nos anunciará todas as coisas. Jesus diz, sou eu quem falo contigo. É uma questão de crer, é uma questão de acreditar ou não acreditar. Porque a partir do momento que a pessoa crê no Evangelho, ele se livra de muitos conflitos. E nós observamos hoje um grande fenômeno em que se usam religião, criam conflitos e usam esses conflitos para fazer política. Nós vemos isso no Brasil. Quando os princípios do Evangelho, como eu já disse, Jesus não tinha esse negócio de preconceito contra estrangeiro, não. Ele passava sempre por Samaria, o caminho mais perto. E qual, então, pregador, o objetivo da religião cristã, ou algumas religiões que se dizem cristãs, né? Algumas denominações, melhor dizendo, que se dizem cristãs, se
sofrer grande influência do judaísmo. Simples. Simples. Mudam-se os princípios do evangelho, adaptando-os ao judaísmo do Velho Testamento, porque eles também até hoje não receberam Jesus, para fortalecer o seu movimento, ou o seu conflito. Venha para o nosso time, e vamos aqui, venha para o nosso time, e vamos jogar aqui conosco, jogue do nosso lado. Trazendo para si o cristianismo, o judaísmo, que não aceita Cristo, trazendo para si o cristianismo para fortalecer os seus movimentos de conflitos religiosos, conflitos étnicos. Isso aí não é cristianismo. Esse povo que se enrola em bandeira de Israel e sai para baixo para Jesus, não é cristão. São movimentos influenciados ou movimentos que sofreram grandes manipulações por interesses maiores. Eu já falei sobre isso, né? Sobre influência israelita nos países, influência mundial, trazendo todos para si para fortalecer a sua política do conflito, a política do extermínio, a política do Velho Testamento. E Jesus, ele entra ali na vida da samaritana para dizer: filha, eu vim aqui para resolver esse problema. Eu vim aqui para solucionar esses conflitos religiosos e étnicos. Mas Israel não quer solução de nada. Ele quer trazer para si, judaizando a igreja, judaizando o cristianismo para engrossar as suas fileiras conflituosas do conflito. E você observa que desde este tempo já haviam conflitos religiosos. E, infelizmente, no nosso país, Brasil, esse movimento político extremista que usou e usa as religiões, né, proliferou-se em todo o território nacional. Essa semana mesmo nós tivemos lá uma influencer do estado de Santa Catarina, que de santo não tem nada, falando: se você quiser vir para Santa Catarina, não venha com a sua bandeira LGBTQI, a menos ou a mais, né? Não venha com a sua bandeira para cá, porque aqui você será hostilizado. O recado que eu tenho, então, meus queridos, evitem gastar o seu rico dinheirinho no estado de Santa Catarina. Você que é LGBT, você que também é progressista, ou de outros segmentos, que não concorda com o extremismo, evite passar por lá. Ah, mas Jesus passava pelo caminho mais rápido, ele nunca evitou o samaritano. Jesus não evitou, mas se você for aí tirar umas férias e ser hostilizado, é melhor você não gastar o seu dinheiro nesses lugares. Nós tivemos em Santa Catarina, ou temos em Santa Catarina, o movimento épico pentecostal missionário, os Gideões Missionários, que se envolveu com o extremismo, com o bolsonarismo. E essas agências de missões hoje se tornaram agências de propagação de conflitos, agências extremistas. Ah, missionário, vai fazer missão em Santa Catarina? Não, Santa Catarina já tem os Gideões Missionários, deixa eles se acabarem por lá. Desvirtuaram os princípios do evangelho, criaram movimentos fascistas, não era nem para falar essa palavra, movimentos extremistas, e mancharam o vestido da noiva. Mancharam de sangue, tem sangue em suas mãos. Como é que vocês vão adentrar as nações levando a bandeira do evangelho, a bandeira missionária?
missionária propagando política de ódio, extremismo, conflito. O estado de Santa Catarina, Gideões missionários, fique com o problema de vocês aí, para vocês. Fique com os conflitos para vocês. O mundo não precisa destas agências que propagam o ódio, a misoginia. A Ilha da Magia. Blumenau, né? Santa Catarina. No tempo da Inquisição, em que bruxas eram perseguidas na Europa, se espalharam pelo mundo inteiro. E há mais de 500 anos, adentraram no estado de Santa Catarina. Você pode ver lá alguns hierógrafos, né? Algumas marcas em pedras, inscrições antigas, que remetem a esse tempo. Elas não desapareceram de lá. É um tipo de magia que não tem origem afro, mas a sua origem é celta, que se misturou com o cristianismo, com seus ritos e costumes e ordens secretas. Você não... Você observa, né, que em alguns movimentos espiritualistas ou de magia, alguns segmentos assimilaram alguns rituais de origem celta, ou até mesmo daquele São Cipriano, né, que era um bruxo, depois se tornou um padre. Os segmentos deles é daí. Então, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, até essas religiões de origem afro que existem no estado de Santa Catarina são contaminadas por esses costumes de bruxaria celta, judaica. Isso é muito perigoso, porque eles não têm uma bandeira institucional ou uma bandeira denominacional. Eles estão presentes em várias religiões, inclusive no cristianismo. Inclusive no meio pentecostal, você vê lá relatos de pastores que fazem lá os seus pactos com entidades para depois sair pregando o evangelho de Cristo. Esses dias estava lá aquele pastor Miguel lá com um pai de santo lá fazendo alguns rituais numa praia. Os gideões missionários se converteram nisso. Saíram do foco, que é a bandeira do evangelho, dos princípios do evangelho. E hoje querem adentrar as nações, adentrar os países, levando a sua misoginia, a sua política do caos. Eles não carregam mais a bandeira do evangelho. A bandeira deles agora é Deus, pátria, família. Mas, no entanto, qual é o Deus deles? Que andam por aí fazendo pacto contra os deuses. Acolhendo fascistas. Ou extremista, não pode usar essa palavra, né, nas redes sociais. Está lá o filho do mito, vereador em Santa Catarina. Agora o Carluxo querendo ir para Santa Catarina ser senador. Rapaz, Santa Catarina que é de santo não tem nada. Você que é progressista, procure não gastar o seu rico dinheirinho, o seu dinheiro em Santa Catarina. Evita. Vai passar férias no Nordeste, vai para outros cantos. Evita esse povo. Você pode sair de lá com encosto nas costas. Ou pode mesmo apanhar na rua, né, se você for LGBT. Muito cuidado. Engraçado que estava lá o governador do Rio Grande do Sul e o governador de Santa Catarina falando de separar do Brasil. Movimento separatista. Aí depois veio aquela enchente danada lá e queria ajuda do governo federal. O governo federal que na enchente passada fez de tudo para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Disponibilizou verbas, recursos, e que ainda estão gozando desses recursos, e agora teve a enchente, eles tinham dinheiro para gastar. Porque o governo federal, o governo Lula,
Botou dinheiro lá. Aí depois os speed porco vai falar que vamos separar do resto do Brasil. Santa Catarina aqui é extremista. Bom pra vocês. Todo mundo tem o direito de, se quiser ir pro céu ou pro inferno. Se quiser ir pro inferno, vá pra Santa Catarina. É porque lá eles pregam as suas ideologias extremistas. Wesley Santiago, por favor, não fiquem com raiva de mim. Eu só estou pregando a palavra e falando a verdade.